sobre Historiadoras é uma série do podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH-UERJ, que tem como objetivo pensar o protagonismo de mulheres historiadoras dentro da historiografia brasileira. No programa de hoje, falaremos de Anita Leocádia, ou Anita Leocádia Benário Prestes. Anita nasceu em Berlim no dia 27 de novembro de 1936 em uma prisão da Gestapo, na Alemanha nazista, filha de um casal de revolucionários comunistas bastante conhecidos na história do Brasil. Estamos falando do brasileiro e líder político Luiz Carlos Prestes e da judia alemã Olga Benário, que compôs um importante quadro da Internacional Comunista e veio ao Brasil com Prestes, também membro da Internacional, para cuidar de sua segurança e apoiar o planejamento de uma revolução armada, à época apoiada por Moscou. Ambos atuaram em conjunto, de maneira árdua, na realização das organizações militantes comunistas no Brasil do século XX. Perseguidos pelo governo de Vargas, que assim como outros governos do mundo deste período eram contrários aos comunistas, ainda mais após o levante chamado de Intentona Comunista, ocorrido em 1935 no Brasil, que levou à prisão de seus pais no ano seguinte. Prestes foi colocado em uma cela solitária aqui no Brasil, e Olga Benário foi deportada grávida de 7 meses de volta à Alemanha, em um ato do governo brasileiro e aval do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a articulação de Filinto Müller, que manteve contato próximo aos oficiais nazistas para evitar que fosse resgatada por companheiros comunistas. Olga ficou em uma prisão da Gestapo, foi torturada, vista como uma comunista perigosa e obstinada e insolente, uma grande preocupação aos nazistas, mas da mesma forma à burguesia internacional. E foi esse posicionamento de confronto que a levou ao campo de extermínio, sendo executada na câmara de gás. Cabe ressaltar que, nesse período, não era ainda tão conhecida a dimensão dos campos de concentração e o tratamento destinado aos judeus nesses locais. Afastada de sua mãe desde cedo, Anita Leocádia Prestes foi entregue à sua avó paterna, Dona Leocádia Felizardo Prestes, aos 14 meses de idade, graças a uma campanha internacional encabeçada pela mesma, que permitiu que sua mãe a amamentasse até essa idade. Desde então, a menina passou por vários países até chegar ao México, onde passou mais tempo. Aos 9 anos, encontrou-se finalmente com seu pai, após sua saída da prisão, por causa da anistia dada por Vargas, que buscava apoio político de Prestes e dos integrantes do PCB na nova conjuntura política que voltava à cena, legalmente permanecendo até 1947, quando o partido foi cassado. Em 1964, Anita Leocádia graduou-se em Química Industrial pela Escola Nacional de Química da antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 anos depois, tornou-se mestre em Química Orgânica com a tese Comportamento Fotoquímico das Benzoínas e Furoínas. Assim como seus pais, havia seguido o caminho da militância e, por conta de sua atuação política, foi presa durante o período da ditadura militar, que se iniciou no Brasil em 1964, e acabou exilada na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na década de 70, concluiu seu doutorado em Economia e Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais de Moscou com a tese O Capitalismo Monopolista do Estado no Brasil e suas particularidades. Foi anistiada em 1979, após a sanção da primeira lei de anistia no Brasil, regressando novamente ao seu país. Em 1989, um ano antes da morte de Luiz Carlos Prestes, obteve o título de doutor em História Social, desta vez pela Universidade Federal Fluminense, com a tese A Coluna Prestes. Anita Leocádia se consolidou nesta área da ciência social, produzindo uma imensa bibliografia e, em 1994, tornando-se professora da UF. Desde então, ministrou diversas disciplinas na instituição,
atuando na graduação e na pós-graduação com disciplinas voltadas para a história do Brasil do século XX, a República Velha, História Econômica e Social do Brasil, Estado Novo, Marxismo e História Política, Tenentismo, entre outros. Passou a constituir grupos de pesquisas e coordenar, também, pesquisas e publicações acadêmicas importantíssimas. Anita Leocádia Prestes tornou-se membro do corpo editorial da Revista de História Comparada, Revista do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e também da Revista Crítica Marxista. Além das obras já citadas, as suas teses enumeram-se outros trabalhos da historiadora, tais como Os Comunistas Brasileiros, 1945 a 1956-58, Luiz Carlos Prestes e a Política do PCB. Uma Epopeia Brasileira, a Coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora, Os Caminhos da Luta Antifascista no Brasil, 1934-1935, Luiz Carlos Prestes, patriota, revolucionário, comunista. Tenentismo pós-30, continuidade ou ruptura, entre outros. Uma das obras mais famosas e premiadas de Anita Leocádia Prestes, sem dúvida, é a sua tese de doutorado, A Coluna Prestes, que demarca uma maior aproximação de pensadores da Unicamp em sua produção historiográfica. A autora se vincula a uma base marxista que se utiliza sobretudo da questão econômica, levando em conta também o aspecto cultural na realização de suas análises sobre o movimento tenentista, do qual participou ativamente o seu pai. Em suma, o trabalho de Anita Prestes gira em torno de construir pesquisas não apenas sobre a militância de seus pais, mas trata dos eventos em que estiveram envolvidos, além de pesquisar sobre o comunismo brasileiro e promover em seus trabalhos denúncias contra a atuação arbitrária do Estado durante a era Vargas e também no período da ditadura militar. No ano de 2004, foi-lhe oferecida uma indenização de R$100 mil pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, referentes ao período de seu exílio, mas ela negou, doando dinheiro para uma instituição de combate ao câncer. A historiadora preferiu permanecer apenas com o direito de incorporar o período ao tempo de aposentadoria. Também recusou a parte da indenização que o Estado devia ao seu pai pelo tempo em que esteve exilado. Anita Leocádia se aposentou em 2007. Palestrante no Brasil e no exterior, organizou, em 2004, na Alerj, uma exposição em homenagem aos 80 anos da Coluna Prestes. Participou também das homenagens de 24 anos da Galeria Olga Benário em Berlim, criada pela Associação dos Perseguidos pelo Regime Nazista, que comemorava o centenário de nascimento de sua mãe. Anita inaugurou a Pedra de Tropeço, placa colocada na calçada dos locais onde moravam as vítimas do Holocausto. Anita Leocádia, além de historiadora, professora e militante, segue, aos 84 anos de idade, na defesa da liberdade e no resgate de parte da história do país que muitos desejam esquecer ou ocultar. Sendo filha de quem foi, teve a oportunidade de conhecer essas histórias a partir de relatos reais. Anita Leocádia Prestes reconhece a atuação política de seus pais e se mantém nesta mesma militância, enquanto comunista e enquanto historiadora, trabalhando principalmente com as narrativas que envolvem seu pai e a defesa da democracia. Você acabou de ouvir Notas sobre Historiadoras, uma das produções do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH-UERJ. Muito obrigada! Não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais, onde diariamente publicamos novidades para você. Até o próximo programa e tchau, tchau!